Bom dia, graça e paz. Hoje é segunda-feira e o Senhor tem uma palavrinha para mim e para você. O tema da nossa palavra é Carvalhos de Deus para cumprir um propósito. E o texto base é Isaías 61, 3 a 4. E dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, um óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Por que o Senhor nos chama de carvalhos? Hoje nós vamos fazer uma analogia com essa árvore e com o servo do Senhor. A origem da palavra carvalho vem do latim robusto, forte e duro. Originalmente, o carvalho é feito de robu, um tipo de carvalho derivado do rubi, que significa vermelho, porque a madeira dele tem um tom avermelhado. O carvalho representa força, resistência, pois é uma árvore imponente e de grande longevidade e perene. Então, hoje eu vou dividir um pouquinho sobre cada característica dessa árvore carvalho. Primeiro, o Senhor diz que nós somos fortes, significa finalmente. Fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder, Efésios 6 e 10. Então, nós somos fortes porque nós somos fortes no Senhor. Então, como carvalho, nós somos fortes. Nós somos como o carvalho, nós somos persistentes. Ou seja, somos daqueles que não desistem, mas insiste e persiste. E diz assim: espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Salmos 27, 14. O Senhor diz também que nós somos perene, eterno, duradouro. Uma árvore carvalho, ela pode chegar até 1000 anos. Eu não vou chegar a 1000 anos. Mas como 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos, então eu vou ter uma longevidade. E da eternidade nós seremos eternos. Mas trazendo para hoje, diz assim, em Provérbios 9, 10, 11. Pois por meu intermédio os seus dias são multiplicados e o tempo da sua vida prolongará. Então, por intermédio do Senhor, através do Senhor, você vai ter longos anos na terra. Você terá uma longevidade. E quando a gente fala de longevidade, é com saúde, é com felicidade, é com alegria. E alegria é independente da circunstância. Existe um tempo para que o carvalho ele frutifique. Normalmente, leva cerca de 30 anos para que um carvalho ele possa começar a gerar frutos e sementes para que depois ela seja semeada e também lá na frente ser colhida. O Salmo 1:3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, como suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Então, no tempo do Senhor, você irá colher, você começará a frutificar, você começará a dar frutos do Senhor, frutos de atitudes no Senhor. O que deixa um carvalho mais forte? Gente, é muito interessante. Eu estava estudando essa palavra. Eu comecei a ler sobre Gideão, né, lá em Juízes. E aí, na hora, quando veio aquela passagem que diz que o anjo estava debaixo de uma árvore, observando Gideão. E diz assim: Gideão, homem valoroso, varão valoroso. Ele estava debaixo de um carvalho. Eu disse: mas Senhor, existe alguma coisa aí que o Senhor quer ministrar?
debaixo do carvalho. E eu comecei a estudar sobre o carvalho. E diz assim: o que deixa um carvalho mais forte? O carvalho é uma árvore que durante as tempestades se torna cada vez mais resistente. As suas raízes se firmam, se aprofundam mais durante o tempo da adversidade. Por incrível que pareça, quanto mais ele fica sujeito a intempéries, mais fortalecido ele sai delas, pois quando suas raízes arraiam ao solo a cada tempestade, e seu tronco se revigora, e a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais diminui. O carvalho, ele se embebe, ou seja, ele absorve, ele se acrava mais ainda na terra, suas raízes se ficam mais ainda, ele se introduz, ou seja, quanto mais temporal, quanto mais adversidade, mais as raízes dele se aprofundam. Então, de todas as consequências dos temporais, o carvalho se aproveita de todas elas. Então, assim somos nós. Nos momentos de diversidade que você possa passar, é um momento da gente se aprofundar mais. É momento da gente buscar mais. É momento de a gente buscar mais o Senhor, se fortalecer nele, na força do poder dele, para que nossas raízes estejam mais profundas, para que ainda que venham tempestades maiores, a gente possa até balançar. Nossas folhas podem até balançar, mas o nosso tronco, a nossa raiz está ali fincada. Eu estava estudando sobre o carvalho, ele chega a ter 45 metros de altura e o seu tronco é equivalente à sua altura, ou seja, se ele tem 45 metros de altura, ele também terá um diâmetro de 45 metros. Então, não existe temporal que possa estremecer a estrutura do carvalho e nem consegue arrancar a sua raiz. Então, diante da adversidade, diz assim que o carvalho, ele toma um tamanho desproporcional. Ou seja, de tanto ele se esforçar, de tanto ele querer ficar bem, fincado, ele vira um gigante. Ele fica forte. Assim como eu e você. Então, esse tempo que você está passando de dificuldade, esses temporais, esse tempo difícil que você está passando, é para que você se aprofunde mais no Senhor, é para que seu tronco fique robusto, você fique forte e e ninguém e nada consiga te tirar da onde você foi plantado. Né? A palavra diz que nós somos plantio do Senhor em todas as circunstâncias, em todas as diversidades, em todos os temporais, qualquer situação, o carvalho ele se aproveita para ficar forte, para ficar mais frondoso, como um gigante. Diz que ele fica em um tamanho desproporcional, ou seja, perto das outras árvores, ele tem um crescimento tão grande que nada consegue abalar ele. Então eu e você somos comparados com esse carvalho. Então, ainda que a adversidade venha, você não será nunca abalado. Por quê? Porque o Senhor, ele vai te fortalecer. Então, continue, ainda passando tempo ruim, mas continue firme e forte como um carvalho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos. E te agradecemos, porque nós sabemos e cremos que é no Senhor que possamos todas as coisas. É no Senhor que possamos ser comparados como carvalho, fortes, firmes, independente das circunstâncias, inabaláveis. Em nome de Jesus. Amém.